Quero te atualizar também sobre o Atlético Mineiro, que tenta avançar pela compra de Kevin Lomônaco, ex-zagueiro do Red Bull Bragantino. Para completar, a CNRD condenando o Vasco a pagamento milionário para um rival brasileiro. O futuro de Lomônaco, que interessa ao Galo, tem a lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Goiás, que está perto de contratar o atacante Cadu, jogador que pertence ao Galo. As tratativas com o Atlético Mineiro avançaram e ele deve ser emprestado até o fim da temporada, jogador de 21 anos de idade. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Hora de falar sobre o Vasco, condenado pela Câmara Nacional de Resolução e Disputas numa briga com o Atlético Mineiro. O Galo recorreu à Câmara Nacional de Resolução e Disputas para receber o dinheiro da venda do Paulo Henrique. E o Vasco acaba de ser condenado ao pagamento de 4,5 milhões de reais. Importante registrar que, por ter entrado na recuperação judicial, a tendência é que o Vasco consiga uma forma bastante mais tranquila para fazer a quitação desse dinheiro. Essa é a 4ª decisão favorável ao Galo em disputas contra o Vasco na CNRD. Antes, o Vasco já havia perdido por conta do empréstimo não pago ao Atlético pelo próprio PH, além das transferências do Maurício Lemos e do Jair. Somando essas 4 cobranças e as pendências cruzmaltinas com o Atlético, giram na casa dos 16 milhões de reais. Parte dessa grana já vem sendo paga. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que tenta avançar na contratação de Kevin Lomônaco. O Galo busca 2 jogadores como prioridade, um zagueiro e um volante. E a pedido de Jorge Sampaoli, há um enorme esforço para a contratação desse zagueiro, que pertence ao Independiente da Argentina e havia passado pelo Red Bull Bragantino. Foi em Bragança Paulista que ele se envolveu naquele escândalo de apostas esportivas e chegou a ficar suspenso por um bom período. Acabou sendo vendido para o Independiente por 3 milhões de dólares, hoje titular absoluto e valorizado, tratado como um dos principais defensores do seu país. Até por isso, a pedida do Independiente é salgada, 7 milhões e meio de dólares por 70% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Independiente tem 75%, do Red Bull Bragantino manteve 25%. Importante registrar que o Galo já fez 2 ofertas, ambas recusadas. A primeira de empréstimo com opção de compra, a segunda de aquisição de 50% dos direitos econômicos por 5 milhões de dólares. Quero falar agora sobre o Galo, para repercutir informação que envolve Kevin Lomônaco, zagueiro do Independiente, que é o plano A e B do técnico Jorge Sampaoli. O grande problema é que o Independiente pede 7 milhões e meio de dólares para vendê-lo e há outros clubes brasileiros recebendo a sugestão do representante do atleta. Esse empresário já percebeu que não há grandes chances de a coisa avançar com o Atlético e tem sugerido o jogador para outros times. Um desses times que recebeu a sugestão foi o Internacional. O empresário do Kevin Lomônaco é também representante do Aguirre. Diante desse contato, o Internacional avaliou prós e contras e descartou a contratação do atleta por entender que ele custa muito e que seria o 13º estrangeiro do elenco colorado. Você sabe, o limite para jogos no Campeonato Brasileiro é de 9 gringos.
O Mônaco também foi sugerido para outros 2 clubes brasileiros, ainda não consegui descobrir quais os nomes. Só para completar, vale a lembrança de que o Independiente havia comprado o Mônaco do Red Bull Bragantino por 3 milhões de euros, equivalentes a 70% dos direitos econômicos. Hoje, a pedida do Independiente é de 7 milhões e meio de dólares por 75% dos direitos. Red Bull manteve 25% e teria direito a uma parte dessa negociação. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita a um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou e marcou 3 gols, e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível: o Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira, que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. Atualiza as boas e as más notícias. Birra de São Paulo e volante e zagueiro chegando. Portuguesa bem no Paulista, graças a Deus, cara. Definição no domingo contra o Mirassol. Bom, sobre zagueiro, o nome pretendido hoje pelo técnico Jorge Sampaoli é o de Kevin Lomônaco. Zagueiro de 25 anos, argentino, teve no Red Bull Bragantino, foi comprado por 3 milhões de euros, referentes a 70% pelo Independente. A verdade é que o Atlético já fez 2 propostas, de empréstimo recusado e de compra de 50% dos direitos econômicos. A proposta também foi recusada. Hoje, dá para dizer que o negócio só vai sair se o Atlético conseguir se aproximar de 7 milhões e meio de dólares por 70% dos direitos econômicos. É caro, é salgado. E, em paralelo a isso, o empresário do Kevin Lomônaco o está oferecendo a clubes brasileiros. 3 clubes já receberam a sugestão desse nome. Um deles é um Internacional, que descartou, porque hoje o Inter tem 12 jogadores estrangeiros. Você sabe o limite por partida no Brasileiro é de 9. Se o Lomônaco fosse contratado, o Inter passaria a ter 13 gringos e 4 precisariam ser cortados até do banco de reservas por jogos. Nicola, e sobre a troca entre o Talisca? Vamos lá, sobre o troca-troca entre o Talisca. O Talisca tem contrato com o Fenerbahçe só até junho. E especialmente se o Fenerbahçe não conseguisse avançar na contratação de um centroavante, pelo que eu pesquisei na internet durante a live, com pouquíssimo tempo para ver, até porque eu estou aqui respondendo a vocês, o que se dizia é que se o Fenerbahçe não conseguisse comprar um centroavante, o Talisca teria papel muito importante nessa reta final de temporada para o Fenerbahçe, com direito, inclusive, a uma proposta de renovação de contrato, tá? Então, o Fenerbahçe vai tentar renovar o contrato do Talisca, que vence em junho. O Talisca já havia sinalizado para clubes brasileiros que a aventura dele no exterior estava perto do fim, que ele voltaria ao Brasil a partir de julho. Então, aquele que apresentasse o melhor projeto para ele nesse primeiro semestre, eu contrataria. Vamos ver como é que essa história vai funcionar daqui para frente. Fenerbahçe que enfrenta o Nottingham Forest na Liga Europa, tá? No Campeonato Turco, o time é o segundo colocado, são 46 pontos contra 49 do Galatasaray.
o Trabzonspor tem 42, já está um pouco mais distante, né? Então dá para dizer, eu imaginar que a briga vai ser mesmo entre Galatasaray e Fenerbahçe, tá bom? Fala turma, beleza? Mais um giro de notícias do Galo. Então peço a você humildemente para dar um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos tudo para cima. Fui, tchau.